The engine is starting up. 6, 3, 2, 0, and lift off for the final launch of Endeavour. Expanding our lives in space. Seja muito bem-vindo ao canal Viajando na Band. Apertem os cintos, pois hoje viajaremos juntos ao espaço. Columbia, Houston, we see your tire pressure messages and we did not copy your last. 911, what's the location of your emergency? Oh, hold on 1 second. We got several calls coming in about a flying object. I'd like to report, I live on An explosion. Yeah, something just crashed out of the sky and shook the ground. Okay, LOS in a minute or a minute and a half, at entry attitude. T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 0, and lift off of Space Shuttle Inland. A cena já era familiar. As viagens do ônibus espacial ao espaço já eram rotineiras. De 1881 a 2000, os ônibus espaciais foram lançados ao espaço 101 vezes, todas bem-sucedidas com exceção de uma. O ônibus espacial era uma máquina como nenhuma outra. Seus 3 motores queimavam 4.000 litros de combustível por segundo. Ao lançamento do ônibus espacial, pesava mais de 2.000 toneladas e eram veículos que eram lançados do terreno em vertical, como um foguete, e retornava para a Terra como um enorme planador. De fato, o ônibus espacial era uma máquina mais complexa do mundo, um veículo muito avançado para a época, capaz de levar 7 astronautas, além de 25 toneladas de carga. Mas trazer para o chão em segurança um veículo tripulado que pesava mais de 80 toneladas e está numa velocidade de 7,9 km por segundo ou mais de 29.000 km por hora, capaz de atravessar todo o continente europeu em poucos minutos, e que se encontrava em uma altura de 480 quilômetros. Não tinha nada rotineiro e era uma tarefa extremamente complexa e perigosa. Diversos circuitos pneumáticos e hidráulicos, componentes elétricos e eletrônicos, válvulas, superfície de controle de voo, combustíveis líquidos e sólidos, explosivos, fluidos e aditivos, gases comprimidos, computadores de microcontroladores para garantir as falhas, atuadores, entre outros, precisavam funcionar, retornar aos resultados, se mexer, aquecer, resfriar, tensionar e afrouxar milhares de vezes durante o voo, precisamente e no momento exato e em uma margem de erro mínima. Havia milhares de coisas que poderiam falhar ou dar errado e resultar na destruição do veículo e da tripulação. Estados Unidos, Flórida, Centro Espacial Kennedy, plataforma de lançamento 39A, 16 de janeiro de 2003, algumas horas antes do lançamento. Decorreram os últimos preparativos para a missão S-10-107. E como de costume, milhares de pessoas de diversas cidades vieram para ver o ônibus espacial ascender e realizar esse lançamento.
O veículo a ser usado foi o ônibus espacial Columbia, o primeiro veículo a entrar em operação e o mais pesado e também o mais antigo da frota. Este ônibus espacial é com certeza resultado de anos e anos de pesquisas e muito esforço em conjunto de todo um país. O ônibus espacial Columbia media 37 metros de comprimento e 23 metros de envergadura de asa, pesando pouco mais de incríveis 80 toneladas. E pode levar até 7 passageiros e seus compartimentos de carga, que pode levar até satélites, equipamentos e muito mais que 25 toneladas em peso. O ônibus espacial era equipado com 3 motores monstruosos que consumiam meia tonelada de combustível por segundo e são capazes de levitar 180 toneladas de impulso carga. E para alimentar esses motores, o combustível era provido por um gigantesco tanque laranja preso à barriga da espaçonave. Esse tanque, de 48 metros de altura, comportava 542 mil litros de oxigênio líquido, mantidos numa temperatura a menos de 182,7 graus Celsius, e 1.458.387 litros de hidrogênio líquido, mantidos a uma temperatura menos de 202,8 graus Celsius, e quando totalmente preenchidos por combustível, ele pesa um pouco mais de 725,7 toneladas. E com todo esse peso, a potência combinada dos 3 motores do ônibus espacial não darão conta de tirar do chão do veículo. De fato, esses motores só fornecem 15% da força necessária para tudo isso. 2 foguetes auxiliares de pouco mais de 45 metros de altura, chamados de S-Airbus, são fixados em ambas laterais. Esses foguetes queimam 5 toneladas de combustível sólidos por segundo e geram uma força combinada de 2,721 toneladas de impulso e são responsáveis por fornecer os outros 85% de força de impulsos necessários, e eles só funcionarão apenas 2 minutos e 7 segundos, tempo o suficiente para cumprir sua função. E esses foguetes, que contêm mais de 480 mil quilos de combustível sólido cada um, funcionam à base de 2 substâncias químicas: pó de alumínio como combustível e perclorato de amônia como oxidante, que queimam violentamente no interior de cada foguete. E, como resultado, gases superquentes são expelidos de seus bocais em uma velocidade estrondante, que causam mais de 2 km por segundo, que geram esta ignição. Ainda conta com 3 motores na traseira do ônibus espacial. Faltando poucos minutos para o lançamento, o controle da missão se certifica que tudo está pronto para o lançamento. O ônibus espacial é formado por mais de 2 milhões de peças individuais e 370 quilômetros de fios. A equipe de controle da missão precisa se certificar que tudo esteja funcionando corretamente antes do lançamento. Faltando 30 segundos para o lançamento, os computadores da aeronave assumem o controle total do veículo. Justamente, os egípcios fizeram as pirâmides e não ensinaram como fizeram. Os incas fizeram arquedutos e não ensinaram como fizeram. Os homens, no dia 20 de julho de 1969, foram à Lua e não ensinaram o como fizeram. Às 10h39, o ônibus espacial decola. E logo em seguida, inicia a manobra de giro para se posicionar da maneira correta para entrar em órbita.
Poucos segundos depois, aos 87 segundos de voo, uma câmera capta um pequeno revestimento de espuma que pertence ao revestimento do tanque laranja de combustível, atingindo a asa esquerda do ônibus espacial. Em pequenos 8 minutos de voo, e o ônibus espacial queima 2 milhões de quilos de combustível e atinge sua órbita a 287 quilômetros acima da superfície da Terra. A bordo estão o comandante Richard Sban, o piloto William Marcus, os especialistas em manobras espaciais Michael Anderson, David Brown e Comantoa, Laura Clark, e o especialista de cargas especiais Ilan Hammond. E nos próximos 16 dias, a tripulação conduzirá uma maratona de experimentos científicos em um ambiente de microgravidade. A bordo também estão plantas e insetos. 2 horas depois do lançamento, como de costume, a Intercenter Photo Look Blue começam a analisar todas as imagens do lançamento captadas por mais de 200 câmeras espalhadas ao redor da plataforma de lançamento. A equipe de análise toma conscientemente da espuma que atingiu o ônibus espacial durante o lançamento e inicia uma investigação para avaliar os danos. O ônibus espacial está a uma velocidade de 28.578 km por hora e dá uma volta completa sobre a Terra aproximadamente a cada 90 minutos. Nessa velocidade, dá para ver o Sol nascer e se pôr 16 vezes por dia. Ao fim de 16 dias, no primeiro dia de fevereiro de 2003, pelas 8 horas da manhã, é chegada a hora de trazer de volta o ônibus espacial e sua tripulação à Terra. Esse é o momento mais difícil de toda a missão, que envolve a retirada de um veículo que está sobre a velocidade hipersônica no espaço, e trazer de volta à Terra em segurança não é algo muito rotineiro. Para chegar em sua órbita natural, como sempre, o ônibus espacial gastou todo o seu combustível em fazer a subida, que ele está em movimento em uma velocidade 5 vezes a velocidade do som. Mas para voltar à Terra, o ônibus espacial tem que diminuir a velocidade, mas não muito. Cálculos são realizados para que a aeronave entre em um corredor exato de órbita e que entrará em queda livre até a pista de pouso no Centro Espacial Kennedy. Ainda um componente crítico que se encontra no exterior do ônibus espacial, que desempenha uma função extremamente importante para a situação que está por vir. 24 mil placas sílicas de tamanhos e formatos diferentes, onde se encaixam como um quebra-cabeça em torno da nave, principalmente na parte inferior. Essas placas são encarregadas pela proteção térmica do veículo, placas para proteger das temperaturas extremas na entrada da atmosfera, que chegam a atingir 1.270 graus Celsius. Essas placas dissipam o calor com tanta eficiência que podem ser pegas com as mãos assim que sair do forno. E quando o ônibus espacial orbitava o Oceano Índico a uma altura de 281 quilômetros, o controle da missão autoriza o retorno para a Terra. Para voltar à atmosfera, a tripulação coloca o ônibus de cabeça para baixo e vira a traseira para frente. Isso é possível graças a um pequeno jato de 12 kg disparado pelo sistema de manobra orbital. E o ônibus espacial começa sua queda livre controlada em direção à Terra. Com a ajuda de pequenos jatos disparados pelo sistema de manobra orbital, os computadores do ônibus espacial elevam o nariz para frente e fica em uma posição de 45 graus. Em seguida,
ele é envolvido por um cobertor de fogo. São partículas superaquecidas chamadas de plasma. São causadas sobre o choque violento entre a aeronave e as moléculas de atmosfera superior, que elevam as temperaturas a mais de 2.000 graus Celsius. A aeronave passa por várias manobras programadas, que fazem parte da sua programação de descida. Nesse momento, o ônibus espacial muda de comportamento, deixando de ser um ônibus espacial e se movimentando como um avião convencional. Às 8h50, a aeronave entra em uma zona espacial e experimenta o pico do aquecimento. Nesse momento, o ônibus está a um pouco mais de 6 minutos em um cobertor de fogo. No controle espacial, começam a chegar informações de um excesso de aquecimento, vindo da asa esquerda do ônibus, onde o normal era para estar com 1.463 graus Celsius e estavam com 1.538 graus Celsius. Neste momento, o ônibus espacial começou as suas manobras, curvas alternadas que levam milhares de quilômetros longe da base, mas que fazem parte da programação de descida. E a supertemperatura na asa esquerda continuava a subir, mas como não interferiu em nada dentro da cabine, os pilotos não perceberam o que estava por vir. E foi nesse exato momento que a aeronave perde totalmente a comunicação com a base. Sem nenhum tipo de comunicação, o que resta é uma imagem, uma luz da aeronave entrando na atmosfera. Todos do controle começam a se perguntar o porquê ficaram sem comunicação. A comunicação para essa situação é primordial. Não é de costume perder a comunicação. Às 8h57, quando o ônibus estava atravessando o estado do Califórnia, foi observado pedaços da aeronave que começam a se soltar. Poucos segundos depois, fica claro que o ônibus espacial está se desintegrando. Pedaços continuam a se soltar da aeronave. Aconteceu o inesperado. O ônibus espacial havia se desintegrado. Ao procedimento de reentrada, a tripulação inteira foi perdida após o acidente. Os investigadores direcionaram todas suas atenções no evento que acabou de acontecer. Poucos segundos após o lançamento do espaço, a espuma do tanque laranja se soltou e atingiu a asa esquerda. Foi calculado o tamanho e peso e velocidade, massa e trajetória do impacto para estimar se esse pedaço teria força o bastante para danificar ou abrir um buraco nos painéis de proteção térmica. O tanque laranja é revestido por várias camadas de isolante térmicos, sendo a última camada de espuma expandida. A espuma expandida contém bolhas de ar na parte interna. Somando alta temperatura e vibração, causou o rompimento da mesma. As várias camadas de isolante térmico servem para garantir a temperatura interna do combustível. A espuma é um material muito leve e frágil. Já era de imaginar que ela poderia se romper devido à alta temperatura e contendo bolhas de ar no interior. Dessa forma, ela poderia expandir e se romper. Só não foi previsto que um material tão leve e frágil poderia causar um buraco
na asa da aeronave. E para provar que um pedaço de espuma aparentemente inofensivo possa ter causado um dano na aeronave, diversos testes foram feitos na mesma velocidade que a aeronave estava. Como previsto, o impacto de um pedaço de espuma em alta velocidade causou o buraco na asa da aeronave. Quando o ônibus espacial estava sobrevoando na atmosfera às 8h15 no dia 1º de fevereiro de 2003, a aeronave já estava com um buraco na asa esquerda, causando o impacto da espuma e ninguém havia percebido. Quando o ônibus espacial estava na atmosfera sobrevoando o Havaí a mais de 28.000 km/h, o extremo do calor gerado começa a derreter sua asa esquerda de dentro para fora. Dentro da cabine parecia tudo normal, mas o extremo calor derrete todo o material da asa, que é de alumínio, e a asa se desprende, e o ônibus espacial é desintegrado a 1.468 km/h. Liftoff for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge while expanding our lives in space. Houston, Endeavour, all program. Roger, roll, Endeavour. Houston is now